Eu quero começar, como o Alba trouxe a pauta aqui, sobre a regulamentação da nossa mídia brasileira. E eu sei que você tem uma iniciativa, só para você dar uma contextualizada, o que está acontecendo, Nicolas? Vamos lá. Tinha um projeto que veio do Senado, que é o 2628, que de fato não atacava o problema sobre combate à adultização, erotização infantil dentro das plataformas online. Eles, de fato, estavam usando esse projeto para poder emplacar ali alguns artigos que suprimiam liberdade de expressão na internet. Basicamente, um avião cai, eles querem fechar o aeroporto. Então, nós acendemos um alerta quanto a isso. Obviamente, fizemos uma campanha de disseminar o que de fato era o projeto e disse, olha, do jeito que o projeto está, não dá para poder votar, tá certo? E desde terça-feira, fiquei em negociação com o relator Jadiel, que inclusive deixo registrado aqui que foi super ameno, aberto às negociações. E na terça-feira, infelizmente, o presidente Hugo Mota colocou, digamos assim, numa tratorada o projeto, a urgência dele. Opa, um forte abraço aí. Ele sempre aparece. Você gosta, né? Um abraço Ele gosta. aí. E acaba... Pô, eu perco a linha de raciocínio, aqui. Mas vamos lá, vamos enfim, seguir. Lembrei. E daí o que aconteceu? A gente, na terça-feira, teve essa votação da urgência desse projeto de uma forma bastante, enfim, deselegante, porque, para mim, se o projeto é bom, não precisa atropelar, tinha que ter a discussão. Mas, enfim, isso aconteceu. Na quarta-feira, continuei as negociações, juntamente também com a Bia Kicis, próprio Domingos Sávio, outros deputados também fizeram parte, a bancada evangélica e católica, e fiquei literalmente o dia inteiro conversando tanto com o relator, quanto também com representantes das Big Techs, para poder encaixar o texto. Então, quero deixar aqui alguns pontos que são fatos, ok? Para não sair aí qualquer tipo de narrativa, tanto da direita quanto da esquerda. Porque a gente sabe que ainda assim tem uma parcelinha que fica falando, o projeto é censura. E outra fala, a esquerda fala, a direita não está preocupada com crianças. Isso é mentira, obviamente isso é balela. E o que eu vou falar aqui é a verdade. O que acontece? Anteriormente no projeto, qualquer pessoa poderia denunciar e notificar de algum conteúdo, por exemplo, ofensivo. Então ia virar o quê? Ia virar um bang-bang de denúncia. Eu ia montar um grupo para poder derrubar uma postagem, a esquerda ia montar um grupo para poder derrubar uma postagem, ia virar realmente uma guerra de denúncias. O que nós fizemos? A gente colocou legitimados para poder fazer essa notificação à plataforma, ou seja, a própria vítima, ou os pais, ou entidades de proteção de crianças e adolescentes, ou o Ministério Público. Então, a plataforma vai receber as notificações dessas legitimados e não de todo mundo. Como, por exemplo, um fake ou alguma outra pessoa que não, enfim, está denunciando por uma causa legítima, que é combate à erotização, mas está usando isso para poder derrubar a rede de alguém. Isso é o primeiro ponto que está no artigo 29. Certo. Segundo ponto, a gente tinha uma autoridade nacional, que ficava muito vago, subjetivo, e assim, quem que vai ser a sua autoridade nacional? Então a gente tira essa autoridade nacional no âmbito de derrubadas da conta, da plataforma, de suspensão das atividades dela aqui. E joga isso para decisão judicial, como já tá certo? E no fim aqui eu só vou falar qual que é o problema que a gente tem, que Pode ir, manda bala. É complicado, mas é um sintoma de uma doença que o Brasil tem. E o terceiro ponto, que está lá, deixa eu ver aqui, enfim, perdi aqui qual que é o artigo, mas a gente redefine o conceito de autoridade nacional e coloca que, na verdade, agora precisa ser uma autoridade autônoma sob a lei de agências, ou seja, o governo vai precisar de lei ou de uma MP para poder mudar as competências da agência, entendeu? Então a gente, assim, conseguiu fazer uma negociação, praticamente um milagre, o ambiente que nós temos ali na Câmara, e deixou de ser um problema de liberdade de expressão e, de fato, virou, digamos, uma intervenção econômica. Mas entre liberdade de expressão e uma intervenção econômica que o Estado está cansado de fazer, a gente conseguiu fazer todas essas modificações com muito trabalho, com muito diálogo. Então, essa é a realidade. O projeto está ideal? Não está ideal. Mas a gente sabe
que ali é a casa das possibilidades, né, da construção do possível. E realmente foi um milagre de negociação isso acontecer, do tanto que a esquerda não conseguiu, assim, gerar nenhuma narrativa contrária a nós, porque, de fato, a gente construiu um texto que fosse adequado à liberdade de expressão e que combatia, de fato, as questões da internet, como, por exemplo, a crianças e adolescentes até 16 anos, antes estava que tinha que vincular a conta do pai, e se não vinculasse, ele não ia ter acesso à rede social. E isso, obviamente, já é uma idade que ele está ali propenso a, depois anos, já votar. Com 16 anos ele já vota. Então a gente estava preocupado com isso. Agora já não é mais dessa forma. Exige uma vinculação com um adulto, com uma série de documentação, anteriormente, mas na hipótese de não ter essa vinculação, o adolescente vai poder acessar, mas com algumas configurações mais restritivas. Então a gente sabe que existe de fato um problema hoje, né, com relação às redes sociais. Eu fiz isso, obviamente, conversando com as Big Techs, não foi só da minha cabeça, foi conversando, ouvindo também o relator, ouvindo principalmente a sociedade civil, para que a gente chegasse em um texto possível. Então essa é a verdade, o resto é narrativa e, enfim, é o trabalho hercúleo que tem que ser feito naquela casa de diálogo, de conversa. Caso contrário, a gente fica só naquela briga de narrativas. O projeto é isso, o projeto é aquilo, para poder, enfim, ganhar repercussão na internet e isso daí não é minha intenção. O trabalho interno é algo completamente diferente, mais difícil de fazer. Ô, Nicolas, o projeto inicial, ele não tem decisão judicial, seria o executivo que determinaria essas punições para os perfis. Exatamente, e agora nós mudamos o conceito de autoridade nacional para uma autoridade autônoma administrativa. E aqui que está o ponto que eu falei da dificuldade. Isso mostra que nós não temos, infelizmente, instituições ou autarquias ou agências que esteja sem a mácula, sem o vício da interferência política. Então, assim, querendo ou não, a gente jogou para ter decisões judiciais. Só que se a pessoa for recorrendo, pode cair, por exemplo, no STF. O STF, através da pessoa do Alexandre de Moraes, que derrubou o X. Percebe que não tem para onde, digamos, correr. Se a gente coloca numa agência, essa agência, as pessoas que estão lá, elas são indicadas pelo presidente da República. Então, assim, vai ficar com o Ministério Público, mas no Ministério Público a gente sabe que uma parcela também vem de pessoas que vêm da universidade, com diversos vícios ideológicos de esquerda. Então a gente fala assim, e aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar para se autorregular? Talvez seria o ideal, mas isso nunca ia passar. Então a gente precisa, assim, digamos, dar uma saída para que a coisa fique ajeitada. E por fim, sobre esse tema, a gente conseguiu incluir no artigo 37, parágrafo único, a seguinte questão: a regulamentação não poderá, em nenhuma hipótese, impor, autorizar ou resultar na implantação de mecanismos de vigilância massiva, genérica ou indiscriminada, vedadas as práticas que comprometam os direitos fundamentais, a liberdade de expressão, a privacidade, a proteção integral e o tratamento diferenciado dos dados pessoais de crianças e adolescentes. Ou seja, por este parágrafo aqui, você consegue blindar, de fato, a liberdade de expressão. O que não significa que eles não possam utilizar aqui uma interpretação dessa lei para poder nos ferrar. Sabe por quê? Porque eles usam a própria Constituição para poder nos ferrar. Perfeito. Então, a dificuldade não é muitas vezes o texto da lei, é quem o interpreta. A dificuldade não é no carro, está em quem dirige o carro. É subjetivo, né? Porque o que acontece pegaram a pauta que viralizou, né? Sim. Da adultização, de tudo, que já era falado, inclusive, com a Damares e ninguém dava bola, né, Nicolas? Faz muito tempo em relação a isso. Todo mundo concorda, né, que é crime a pedofilia, só que aproveita uma pauta, né, e aí não deixa a lei clara. E aí vai se beneficiar o governo, porque ele vai ter uma narrativa. E a gente sabe o engajamento que você tem em rede social e é uma ferramenta. Então, através dessa narrativa, que eles pegam a pauta, Samidana, e por isso que você está tão preocupado, correto? Daniel, a realidade é essa, é de que eles queriam pegar uma pauta genuína, justa, e que há muito tempo é falado por diversas pessoas, como, por exemplo, o Magno Malta, que presidiu a CPI da pedofilia no Senado, a própria Damares. E eu quero lembrar só de algumas coisas aqui. Primeiro, a esquerda debochou dos casos de denúncia da Elite Marajó, inclusive foi processada por isso.
Na época que saiu o filme O Som da Liberdade, que denunciava exatamente casos de tráfico sexual infantil e de adolescente, também promoveram cancelamento. Na época que ocorreu o peladão do museu lá, né, que era uma coisa artística, que uma criança tocando um homem nu, defenderam em rede nacional, na Globo, que nós já passamos aqui, que era uma arte. Então, no mesmo dia, para vocês terem ideia, eu estava relatando um projeto na Comissão de Educação que combatia a erotização dentro das escolas, porque a gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula, de professor usando da sua posição hierárquica para poder colocar conteúdos eróticos dentro de sala de aula, professor, inclusive, que fez alunos se beijarem, né, para poder tirar ponto, para poder ter pontos dentro da sua matéria. Ou seja, isso é um caso e combate a erotização também dentro das escolas. Adivinha quem estava obstruindo, tentando parar essa votação? A esquerda. Então, assim, a gente enfrentou, foi 5 horas de comissão ontem que eu fiquei lá, da educação, e graças a Deus a gente conseguiu aprovar o meu relatório, que gera não somente uma questão de punição para quem fizer isso dentro das escolas, mas também fazendo campanhas de conscientização juntamente com o governo, porque eles falam isso, né? Vocês não fazem nada para prevenção. Mentira. Tem também um outro projeto também, o 3889, que também inclui um artigo no ECA para poder punir de 5 a 8 anos quem divulgar, promover, filmar a questão de erotização infantil. E esse projeto, eles também não estavam de acordo. Então, assim, é muito claro. Eu não quero aqui nem dar outros exemplos para talvez não expor aqui talvez a rede Pânico, mas a gente sabe que outras emissoras aí já abarcaram diversos outros artistas que inclusive já fizeram filmes pornográficos com adolescentes. E a esquerda em completo silêncio. Só quero deixar isso aí registrado. Vai lá, sem dúvida, a pauta de redes sociais é algo que incomoda o governo, que faz tempo que está tentando endereçar alguma